Houve alguns comentários comparando com o 8 de janeiro. Como é que você vê essa situação? Fala um pouco da invasão, inclusive do mote da invasão. Você já comentou um pouco com a gente antes, mas vamos trazer de volta esse assunto. Primeiro, deixar muito claro, a manifestação feita no saguão do Itaú, na Faria Lima, semana passada, foi a manifestação feita pela Frente Povo Sem Medo, com a autonomia dos movimentos sociais. Não fui eu que fiz a manifestação, não estava lá, é uma manifestação do movimento social. O mote da manifestação era chamar a atenção para a demanda de taxação do super rico, que é o debate que está posto hoje no Brasil, inclusive no embate entre Congresso e Executivo, no debate que está acontecendo nas redes sociais, na manifestação que vai acontecer na próxima quinta-feira, taxação dos super ricos, quem vai pagar a conta. E houve uma manifestação simbólica. Eu disse hoje de manhã numa entrevista no UOL, as pessoas podem concordar, discordar do método do movimento, tudo isso é legítimo numa democracia. Agora, o que não pode é distorcer e falar mentira. Querer fazer qualquer tipo de comparação entre uma manifestação do movimento social, que você concorde ou não, com 8 de janeiro, com depredação da sede dos 3 poderes, com acampamento em frente de quartel para pedir golpe militar no Brasil, isso é um disparate, é um despropósito, é uma falta de cabimento, né? Não se quebrou um cinzeiro na manifestação. Nenhuma pessoa foi arranhada, agredida, tocada. Um grupo de pessoas do movimento social entrou num saguão, fez um protesto e saiu do saguão. Esse tipo de comparação, quem faz e quem tem feito na rede social é gente hipócrita, de má fé e que não quer assumir as suas responsabilidades por uma tentativa de golpe de Estado no país. Agora, deputado, houve mesmo essa recriminação do PT? Você sentiu isso, a esse tipo de manifestação? E você atribui a um grupo específico, né, sem participação direta sua, mas você legitima esse tipo de... Veja, não cabe a mim ser comentarista das ações do movimento social. Eu fui mais de 20 anos membro do movimento social, hoje sou deputado federal. O movimento social tem a sua autonomia, age conforme ele acha melhor, né? Nós podemos concordar ou discordar das ações do movimento, mas nós não podemos criminalizar. Então, a mim não chegou nenhum tipo de comentário crítico. Acho que se tiver que chegar, inclusive chegaria à Frente Povo Sem Medo, aos movimentos sociais. O que eu acho que acontece muitas vezes são alguns setores da mídia criando factoide, criando inimizades que não existem. Por exemplo, vindo para cá, eu vi uma matéria da Veja, deve estar no ar no portal agora, dizendo que PT está em silêncio sobre a convocação da manifestação do dia 10. Só o Boulos está convocando e o PT está em silêncio. Abram agora o portal do PT, a página no Instagram, tem convocações diárias. O PT participou junto com a CUT, com outros movimentos sociais, das reuniões preparatórias da manifestação do dia 10. Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, confirmou para mim a presença na manifestação do dia 10. Então veja, uma coisa são os fatos, outra coisa é quem quer distorcer fatos para criar intriga e inimizade onde não existe. Então, um pouco, o senhor já tinha falado com a gente sobre essa pobre contra rico, né? Está tendo esse embate com o Congresso. Dava para reproduzir um pouco o que o senhor falou antes, inclusive com o Lula sofrendo essa, vamos dizer, quase uma represália do Congresso? Eu acho até que o debate não é pobre contra rico, o debate é povo contra bilionário. Porque se você pegar a carga tributária do Brasil, quem paga não é só pobre, é trabalhador e classe média. É quem paga proporcionalmente a maior quantidade de imposto no Brasil. É quem carrega o cofre do Brasil nas costas. Enquanto super rico, bilionário, banqueiro, praticamente não paga imposto no país. Principalmente se você pegar do ponto de vista proporcional. Você tem uma tributação sobre lucro e dividendo que todos os países capitalistas desenvolvidos, a Europa inteira tem, Estados Unidos tem, China tem, e no Brasil é zero. O que o Lula propôs? Quem ganha até 5 mil reais por mês, 90% da população brasileira vai pagar zero de imposto de renda. E quem ganha mais de 140 mil reais por mês, 1% da população brasileira vai pagar 10% sobre lucro e dividendo, que hoje não paga nada. Se você olhar internacionalmente, é uma alíquota baixa ainda. O debate que está colocado é quem vai pagar a conta no Brasil. O que a direita e os bilionários, a Faria Lima, chegaram
pro Lula no começo do ano e falaram, ó, tem que fazer ajuste de conta. Ô Lula, corta no SUS, corta na educação, corta na aposentadoria e no BPC, que era a ideia de desindexar o aumento do salário mínimo da aposentadoria do BPC. Hoje, toda vez que o salário mínimo aumenta também a aposentadoria e o BPC. Eles queriam acabar com isso, deixar congelado. O Armínio Fraga chegou a propor congelamento de 6 anos do salário mínimo. Chegaram pro Lula e propuseram isso, esse pacote. E o Lula falou, nem a pau, eu não fui eleito para isso. Temos que ajustar as contas? Vamos ajustar, mas vamos cortar no andar de cima. Imposto de renda para essa turma, taxação, BBB, banco, bilionário e bet. Propôs colocar o debate no lado certo. Aí a turma esperneou, que a Faria Lima é mimada. A Faria Lima acha que pode mandar no país sem ter um voto. Faria Lima quer governar o Brasil, vá pra urna, ver se ganha. Essa turma não tem voto e querem governar o Brasil nos bastidores pelo lobby do poder econômico. E o presidente Lula disse simplesmente não topa. E aí, setores da direita no Congresso, junto com esse lobby da Faria Lima, quiseram inviabilizar o governo. A batalha que nós estamos vivendo é essa nesse momento. É preciso colocar as coisas como elas são. O senhor acha que há possibilidade de o governo ganhar essa batalha, deputado, diante das pesquisas que mostram que ele não tem tanto apoio assim da população? Olha, presidente Lula, em qualquer pesquisa séria, embora com uma avaliação de governo mais baixa do que teve nos governos anteriores, ganha de qualquer candidato na eleição do ano que vem. Sabe por quê? Mas isso não é a popularidade, né? Não é mas a aprovação de governo. não, né? é porque uma diferença. Mas calma. Né? Porque talvez a alternativa seja pior. Mas não é tem disso. nada que... Mas veja, o que a gente tem que entender sobre a avaliação do governo? Qualquer pesquisa que você for fazer, a leitura mostra, inclusive as pesquisas internas. As pessoas, quando avaliam o governo do Lula, qual que elas têm como padrão de comparação? O que foi o governo Lula 1 e 2. Então é Lula contra Lula. Certo? Qual é a diferença? Nos governos Lula 1 e 2, você não tinha no Brasil uma extrema-direita organizada botando 10 fake news por dia, montando opinião social. Nos governos Lula 1 e 2, você não tinha 60 bilhões do orçamento sequestrado para pagar a emenda parlamentar e limitando a margem de ação do governo. Agora, quando as pessoas vão fazer a comparação real de projetos na sociedade, é Lula ou bolsonarismo, as pessoas votam por Lula. Então, e isso é um elemento para que, senão a gente entra numa linha quase catastrófica, olha a popularidade lá embaixo. A popularidade do fim da escala 6x1 é de 70%. A popularidade de isentar imposto de renda é de mais de 70%. A popularidade de super rico ser taxado é de quase 60%. Então, essas pautas que o governo encampou têm base e apoio real na sociedade. Por isso, eu acho que o governo tem todas as condições de sair vitorioso dessa batalha. O senhor citou uma expressão que eu achei muito boa, que o senhor disse que nos últimos 2 anos o governo estava nas cordas, né, na questão da batalha da opinião pública, né? Tá tocando. Como é que resolve isso, deputado? A gente já vê uma tentativa, né, do governo, de reação do governo, mas como é que vocês pretendem vencer a batalha da opinião pública? Vê só, a política mudou no Brasil e no mundo nos últimos 15 anos. Antes, você fazia política pelo que saía na televisão, nos jornais, pelo debate de rua, só pelo trabalho de base e lá no corpo a corpo. Há 15 anos, a luta política se tornou também, além de tudo isso, uma batalha digital. Isso é uma constatação que você vê no mundo todo. Quem era Jair Bolsonaro há 10 anos? Jair Bolsonaro há 10 anos era um deputado falastrão da extrema-direita que ninguém levava a sério, que teve 3 votos para presidente da Câmara. Jair Bolsonaro se torna uma liderança nacional como uma criatura das redes sociais. Quem era Donald Trump há 15 anos? Era um bilionário norte-americano com cara laranja que estava lá falando os absurdos dele. O Donald Trump se torna uma liderança e presidente do país mais rico do mundo como uma criação das redes digitais. Então, tem uma novidade. A extrema-direita soube se apropriar da batalha digital com mais eficiência e rapidez que a esquerda. Essa é outra constatação. E não só aqui no Brasil, no mundo todo. A esquerda bateu mais cabeça, né, por uma questão de método.
E também, lógico, porque eles não têm pudores. Eles chegarem, inventarem qualquer disparate absurdo e botar fake news, eles fazem isso com a cara mais lavada do mundo. Mas também tem uma coisa de método, quer saber ter unidade narrativa, quer saber entender como funciona o algoritmo das redes, quer operar o discurso de rede. Nós estivemos mais atrasados nesse debate. E foi isso que fez com que não só o governo Lula, mas todos os governos progressistas no âmbito de comunicação política ficassem nas cordas no mundo todo. O que é o fato novo que a gente precisa observar com muita importância? É que isso está mudando. A esquerda começou a sair da defensiva e a fazer um contra-ataque digital. Eu decidi fazer um giro pelo Brasil. Minha presença hoje aqui no ABC tem a ver com isso. Já fui para 7 cidades do estado de São Paulo, estou aqui hoje em Santo André e São Bernardo, já vou para 15 estados do país até agosto, e a gente chamou esse giro como organizar o contra-ataque. Tá ligado a isso? É organizar uma atuação digital, é organizar o trabalho de base nas regiões. A Ediane Maria tem feito isso junto comigo no estado de São Paulo inteiro, também desmentir, porque você tem que começar com desmentido, cara. Porque você chega lá, antes de você já chegou 10 fake news. Desmentido. Vai pegar, assim, o governo do presidente Lula. Vamos pegar aqui na região, pura e simplesmente. Realizações. Porque discurso, montar ali um cercadinho e fazer discurso, qualquer um que tenha a boca faz. Agora, realização. O que o Bolsonaro investiu em Santo André em 4 anos? Eu desafio alguém que me diga um investimento significativo do Bolsonaro em Santo André. Em 2 anos e meio, o presidente Lula já assinou quase 100 milhões de reais pelo PAC Urbanização para Santo André, pela Secretaria de Periferias. Eu vim aqui hoje também para anunciar 7 milhões de reais de investimento na região do ABC. 3 milhões para a saúde em Diadema, 1.750.000 também para a saúde em Mauá, 2.200.000 para a creche aqui em Santo André, recursos do governo federal, do presidente Lula, em parceria com o nosso mandato. E o que o presidente já teve, Minha Casa Minha Vida, retomada de investimento. Então, você tem que começar falando isso, porque às vezes a pessoa que está sendo beneficiada por essa política pública não sabe de onde veio. Pega o Tarcísio, está com uma boa popularidade no estado de São Paulo. O que o Tarcísio fez? Vamos listar realizações do governo Tarcísio. Eu consigo pensar em 3. Privatizou a Sabesp e aumentou a conta das pessoas que ele prometeu que ia ter redução na conta de água. Segunda, saiu botando pedágio free flow em tudo quanto é canto do interior de São Paulo. E terceiro, aumentou a letalidade policial sem melhorar a segurança pública. Botou o Derrite, que é um psicopata, como secretário de Segurança de São Paulo. Um cara que agora, inclusive, está sendo investigado por conluio com o empresário para mandar fazer mansão aqui em São Paulo, para ele, pessoalmente, e não acredita em câmera corporal, não sei o que, a letalidade policial no estado de São Paulo explodiu. O que mais que o Tarcísio fez? Qual é a grande obra do governo Tarcísio? A narrativa está num lugar, a realidade está no outro. Então esse giro também de organizar o contra-ataque é falar, vamos botar aqui o pé na realidade e ver o que está acontecendo? E o senhor tem encontrado dificuldade para aproximar uma coisa da outra, deputado? Nessas cidades que o senhor foi, o senhor vê que é uma dificuldade para trazer o debate perto da realidade? Cara, às vezes tem para um setor, lógico. A política no Brasil, ela tá tão polarizada num nível, às vezes quase de violência, que tem gente que não quer ouvir, certo? Tem gente que... O conservadorismo cresceu bastante. E você pode falar, a pessoa vai estar com o ouvido fechado e não vai te escutar. Você pode trazer dado, desenho, exemplo, qualquer coisa. Ali a planilha, tá aqui, o diário oficial. Não vai resolver. Agora, tem muita gente com o ouvido aberto. E é com essas pessoas que eu quero falar. Mas esses já não são os convertidos, deputado? Não necessariamente. Não é? Você tem pessoas que são de centro, ou de centro-esquerda, eventualmente, alguns até de centro-direita, e que não sabem a realidade do governo Lula e do governo Tarcísio. Que às vezes se informam pelo que chega no zap dela. Isso é muito comum, cada vez mais comum. Então quando você vai, faz o debate, traz informações, também escuta as pessoas,
tem oportunidade de abrir um diálogo franco com as pessoas, isso abre caminhos. Eu tenho notado isso pelos lugares onde eu tenho passado. Lógico, você vai encontrar pessoas com posição contrária, e ok, é do jogo democrático. Mas a extrema-direita está fazendo essa batalha ideológica sem parar. E a esquerda acabou ficando na defensiva porque não fez. Por isso que a gente chamou de contra-ataque. Agora é o momento de fazer. Eu estou aproveitando esse gancho. O Lula mesmo já falou que o PT sempre teve problema de comunicação. E é um problema um pouco assim dos partidos de esquerda. Como está a situação hoje? Como vê esse cenário do partido de esquerda? Acho que é até o tema da sua aula agora na UFABC. E como vocês pretendem, nesse 1 ano e pouco aí, tentar melhorar essa situação frente ao crescimento do centro-direita? Eu acho que nós temos 2 desafios. É um pouco que eu vou falar hoje lá na UFABC e tenho falado pelos lugares por onde tenho ido. O primeiro desafio é o desafio digital que eu estava comentando aqui. Tá? É o desafio da gente organizar uma unidade de narrativa. Vê uma coisa. Experimenta, abre o celular no feed do seu Instagram, do TikTok, do Facebook, do que quer que seja. Você vai ver a extrema-direita falando toda a mesma língua. Eles escolhem um tema e estão todos, né, do vereador bolsonarista do Rio Grande da Serra até o Nicolas Ferreira e o Bolsonaro vão estar falando o mesmo tema. A esquerda, às vezes, não tem essa unidade narrativa. Então, as pessoas estão lá, cada um falando da sua pauta, do seu tema. Resultado, quem abre ali o feed vai entender a mensagem da direita e não vai entender nenhuma mensagem da esquerda. Então, uma das coisas que a gente já começou a organizar, que é o movimento Contraponto, é de construir uma unidade narrativa entre referências, lideranças, militantes, influenciadores do campo progressista. Esse é um desafio. O segundo desafio é a política pé no barro. Aquela das antigas, que o ABC inclusive ajudou a consagrar para o Brasil inteiro, né? Através de sindicatos metalúrgicos, do próprio Lula, comunidades eclesiais de base, que é esse trabalho de base, de ir lá e conversar com as pessoas. Eu tenho feito isso, esse final de semana eu fui para 4 comunidades diferentes junto com a Ediana. Né? Tivemos em Mauá, no sábado, no Jardim Oratório, aqui na região. De Mauá nós fomos para Guarulhos, lá perto da divisa com Mairiporã, numa outra comunidade chamada Tanque Grande, né? Ontem, estive no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, numa reunião com mais de 2.000 pessoas e fizemos uma feira solidária lá. Estive no Grajaú, também no extremo sul de São Paulo. Então, nós estamos orientando a nossa agenda e vários outros militantes e parlamentares de esquerda também têm feito isso para ir lá conversar com o povo. E não pode ser só em tempo de eleição. Senão vira o político tradicional que aparece de 4 em 4 anos vendendo sorrisinho e promessa para os outros. É conversar com as pessoas no dia a dia. Então, nós criamos vários mecanismos. As cozinhas solidárias. Uma das primeiras foi inaugurada aqui em Santo André, com a visita do presidente Lula, inclusive, né, lá no Adriático. Então, temos cozinhas solidárias inaugurando. Inauguramos a cozinha solidária Pepe Mujica no sábado no Jardim Oratório em Mauá. Tem cursinhos pré-vestibulares. Tem iniciativas populares e comunitárias, que também é um instrumento para você estar presente na comunidade e falar com o povo. Então, eu acho que esses são os 2 desafios que nós temos para, inclusive, tirar a esquerda da defensiva e chegar bem no ano que vem. Trabalho de base, bom e velho, e a batalha digital. A gente nota que você é um dos poucos expoentes da esquerda que nós temos aí, e a esquerda ainda está muito centrada no Lula. E o Lula já está com uma certa idade. Como você vê essa ausência até de novas lideranças da esquerda? Se alguém chegasse na seleção da Copa de 70, que ganhou o nosso trimundial, e dissesse a seleção está centrada no Pelé, a pessoa estaria certa. Mas é uma obviedade. O Lula é a maior liderança popular que o Brasil produziu em 5 séculos de história. A maior liderança popular da história brasileira é o Lula. Então é natural que alguém com a história dele,
sendo presidente da República pela terceira vez, depois de sofrer tudo o que sofreu, que ele seja a principal figura da esquerda. Agora, o fato de ter o Pelé, como tinha nos anos 70, também tinha o Garrincha, também tinha o Gerson, também tinha o Jairzinho. Só que todo mundo lembra que era a seleção do Pelé, porque o Pelé é o maior jogador da história do futebol. Então, nós temos lideranças na esquerda, nós temos referências na esquerda, mas é natural que o presidente Lula se sobressaia pelo tamanho da liderança, pelo que ele significa para a história política do Brasil. Deixa eu só colocar um tempero nessa conversa, deputado, mas a gente vê que, por exemplo, ao contrário do senhor, que está aí fazendo esse movimento, não se tem uma outra liderança que esteja fazendo, pelo menos a gente vê aqui no Grande ABC, que esteja fazendo a mesma coisa que o senhor está fazendo. Talvez essa seja a relação dessa pergunta. Cadê essas outras lideranças jovens que estão fazendo o mesmo trabalho de defesa do Lula, amassando barro, como o senhor disse? Onde estão? É que eu acho que cada um tem o seu método, o seu jeito e a sua história. Por que eu valorizo muito isso? Cara, eu fui criado politicamente no movimento social. Eu aprendi a fazer política amassando barro, lutando com o povo por moradia. Essa é a minha trajetória. Então é natural que eu valorize mais isso. Mas você tem várias lideranças fazendo esse embate no parlamento. Você tem, por exemplo, a Erika Hilton, minha colega de partido, fazendo esse embate com primor também na rede social, né? E com a história dela, com um papel importante. Você tem a ministra Gleisi, que é outra liderança da esquerda, fazendo esse embate dentro do governo. Cada um no espaço político onde está presente, onde ele é mais familiar para atuar, faz essa batalha. Mas eu acho que não é fato que lideranças de esquerda estejam omissas ou não estejam atuando. Estão atuando nesses espaços e tem surgido gente nova, gente jovem. Agora, nós temos um Pelé que está em campo, está jogando e ano que vem vai ganhar o tetracampeonato, ganhando a quarta eleição consecutiva não, mas ganhando a quarta eleição para presidente do Brasil, que é uma coisa inédita na nossa história. É natural que ele tenha protagonismo. Falando já de 2026, o que pretende para o ano que vem? Olha, com muita franqueza, eu te digo que eu não defini ainda qual vai ser o meu papel na eleição do ano que vem. A minha prioridade é trabalhar para reeleger o presidente Lula, porque eu sei o que está em jogo. Eu acho que qualquer projeto individual tem que estar submetido a uma prioridade política e histórica, que é não deixar a extrema-direita, o fascismo, governar esse país. E quem hoje tem condições de derrotar os caras no ano que vem é o Lula. Por isso, a minha prioridade política é contribuir para a reeleição do Lula. Eu posso fazer isso sendo candidato à reeleição. Logicamente, tem uma pressão enorme no meu partido para que eu faça isso. Eu tive 1 milhão de votos, fui o deputado mais votado do nosso estado. Isso ajudou a levar outros deputados da nossa chapa para lá. Eu posso ser candidato ao Senado Federal, que é uma outra batalha que está posta, porque os bolsonaristas estão montando um plano, um jogo de xadrez para tomar conta do Senado. Então, é possível que tenha que assumir essa tarefa ano que vem, mas essa definição eu devo tomar só no início do ano que vem. Tá a questão do ministério, deputado, vai ou não vai? A secretaria, né? Vai ou não vai? Como é que tá isso, que tá uma confusão danada? Rapaz, eu evito muito falar sobre isso por duas razões. Primeiro, porque quem define a sua equipe é quem teve voto para isso. O Lula teve 60 milhões de votos para ser presidente do Brasil e definir a sua equipe. Essa é uma decisão dele. Segundo, porque eu tenho respeito por quem está no cargo. O ministro da Secretaria-Geral, que você mencionou, o Márcio Macedo, é uma pessoa correta, com quem eu tenho relação política, e seria desrespeitoso da minha parte fazer qualquer tipo de especulação dessa natureza. É lógico que teve um monte de especulação na mídia, mas esse posicionamento é um posicionamento que só o presidente da República pode dar, é a ele que cabe definir a equipe. Você estaria disposto, deputado, se fosse chamado? Veja, qualquer resposta que eu te dê nesse sentido pode soar como um desrespeito a quem está atualmente no cargo. Eu estou exercendo meu mandato de deputado federal, honrando os votos que tive no estado de São Paulo e rodando o país para defender
o governo do presidente Lula e uma ofensiva da esquerda. Esse é meu papel nesse momento. Se você não for candidato à reeleição ano que vem, sua esposa vai ser, deputado? Isso é uma fantasia que saiu na mídia, que quando eu vi... E olha, e aí eu falei com a Natália, que aliás, antes de ser minha esposa, eu a conheci no movimento social, é militante há 20 anos, filha de pais metalúrgicos, da oposição metalúrgica de São Paulo. Já a conheci militando, e às vezes até algumas das matérias que saem vem com um certo componente machista, né? Como se fosse a esposa, uma militante social. E ela me mostrou até a mensagem que o jornalista que a procurou, se eu não me engano, do Metrópolis, ela disse, não, isso não procede, não tem nada a ver, a pessoa publica a matéria mesmo assim. Isso é uma fantasia. Aproveitando aí, você já concorreu a vários cargos, né, de destaque. O que isso te agrega hoje nessa sua batalha contra esse conservadorismo, nessa luta contra o pobre, contra o rico? O que ela te agrega? E dentro do seu movimento social, como você consegue balizar, né, que você é deputado, mas ainda do movimento que você milita aqui na nossa frente? Primeiro, hoje eu não participo mais dos espaços do movimento, né? Eu não faço parte de nenhum tipo de coordenação, de reunião do movimento, até por conta da autonomia do movimento. Hoje eu estou numa tarefa política, não só como deputado, mas como uma referência de esquerda, construindo essa tarefa. Mas é lógico que eu sou um defensor do movimento e seria uma contradição se não fosse. Eu devo o espaço e o lugar que eu estou hoje ao MTST, ao movimento social, que foi quem me criou como referência política. Ninguém surge do nada. Eu surgi de um movimento da luta digna, honrada, de milhares de trabalhadores e trabalhadoras lutando por teto. Isso me orgulha demais. Enfrentei campanhas onde isso era usado como um ataque, invadir casa e não sei o quê, campanha presidencial, 2 campanhas à Prefeitura de São Paulo, nas quais fui para o segundo turno, campanha para deputado federal, esse foi um tema que eu nunca deixei de tratar. Cada crítica ao movimento poderia ser mais fácil, chegar e dizer, isso é uma questão do movimento, ou isso é coisa de quando eu estava no movimento. Eu vou defender a atuação do movimento social enquanto eu estiver vivo. Mas hoje eu não participo mais ativamente dos espaços do movimento. Sou um defensor político do movimento. Agora, as campanhas que eu tive me ensinaram uma coisa, acima de tudo, que é aprender a apanhar, né? É ganhar a casca, né? Couro grosso, como se diz, porque em campanha você tem que enfrentar cada situação, e na militância também. Eu ando na rua, eu encontro quem eu gosto, quem gosta de mim, que me chama para tirar uma foto, para dar um abraço, e encontro quem não gosta de mim e que xinga. Eu vou para Brasília toda semana trabalhar, amanhã cedo estou indo lá pegando voo para ir para Brasília, eu encontro no avião, no aeroporto, gente que gosta de mim e gente que não gosta de mim. Eu vou para as universidades fazer um giro pelo país, eu encontro quem venha dar um abraço, elogiar, chorar de emoção, e encontro quem quer xingar e bater. Num país com uma luta política polarizada, essa é a realidade de quem tem posições firmes, coerentes, de qualquer lado que esteja. Então, as campanhas me ensinaram a ter couro grosso, e eu vou levar isso para a vida. Fala um pouquinho agora de quinta-feira, né, que vai ter um grande ato na Avenida Paulista. Que horas que vai ser, como vai ser, quem vai participar? Nós vamos fazer esse ato às 18 horas, com concentração no MASP. Eu acredito que vai ser um grande ato, a maior manifestação do ano em São Paulo. Ela foi convocada pelos movimentos sociais, pela Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular, que são as duas frentes que reúnem os principais movimentos sociais do Brasil. Você tem várias referências do movimento social e sindical, os maiores sindicatos da América Latina, que se encontra aqui no ABC, que é o Sindicato Metalúrgicos do ABC, um templo da classe trabalhadora, como se diz. Você tem o Moisés Celerges, presidente do sindicato, que estava aqui conosco, estará com a gente no ato, presidentes de sindicatos, da CUT, vários parlamentares de diferentes partidos do campo progressista, né? Quem eu
Eu sei que vai estar. Eu vou estar. Já digo por mim, sei que a Ediane Maria vai estar Também também. estarei. Vai estar também. Eu conversei com o líder do PT na Câmara Federal, que não é daqui de São Paulo, mas é uma liderança importante, que é o Lindbergh Farias, também me confirmou que estará. Acredito que a enorme maioria dos deputados estaduais e federais de esquerda estarão na Avenida Paulista na próxima quinta-feira. E para finalizar, deputado, como é que o senhor enxerga a esquerda nos espaços de poder aqui no Grande ABC, né? A gente tem só uma prefeitura, né? Do PT agora na região. Podemos considerar que Rio Grande da Serra também, o PSB, é um partido da base. E temos uma vereadora em São Caetano, a cidade mais conservadora do Grande ABC, elegeu do PSOL. uma Foi a mais votada da cidade. Exatamente. Como é que o senhor vê a questão da esquerda, essa região que já teve 6 prefeitos de uma vez só, a maior parte dos vereadores? Como é que o senhor vê hoje a esquerda aqui no ABC? Olha, eu acho que a esquerda no ABC está num momento de reorganização política. É assim que eu enxergo. Então, nós temos o Marcelo em Mauá, né? Nós temos o nosso companheiro em Rio Grande da Serra do PSB, mas se você olhar, também a extrema-direita, tirando talvez Diadema, né? Ou São Caetano, você pega as principais cidades do ABC, Santo André e São Bernardo, você não tem prefeitos da extrema-direita. Tucano e um do Podemos. É isso, mas que dialogam, inclusive, com o governo. Eu já tive diálogo com 2, fui deputado com o Marcelo Lima de São Bernardo, sempre dialogamos bem, já tive algumas ocasiões de diálogo com o prefeito Gilvan aqui em Santo André, sobre projetos de moradia. Estou mandando emenda para a cidade esse ano para a construção de uma creche em parceria com a prefeitura. Estamos discutindo o programa de urbanização da Secretaria de Periferias para a comunidade de Santo André. Estamos discutindo com o prefeito diretamente trazer mais unidades do Minha Casa Minha Vida para Santo André. Então, você veja que aqui no ABC, da mesma forma que a esquerda já esteve mais forte em outros momentos, você também não tem uma hegemonia da extrema-direita na região. Tá? Você tem aí um centro, às vezes centro-direita, em algumas das principais cidades. Eu acho que neste momento é papel da esquerda na região fazer as composições possíveis contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita, também pensando no ano que vem, mas ao mesmo tempo se reorganizar. E existem bases importantes dessa reorganização. Vereadores, vereadoras do PT, do PSOL na região, você tem bancadas expressivas que foram eleitas e que criam as condições, junto com o movimento social aqui na região. O movimento Sem Teto aqui é muito forte, tem a conquista lá na Adriático do Conjunto Novo Pinheirinho, que é simbólica, é modelo. O presidente Lula teve lá há 2 anos, né? Você tem novas obras sendo contratadas para moradia em Diadema, o Diadema Sem Medo, e em São Bernardo, na região do Montanhão, também ligadas ao movimento social. Você tem lutas acontecendo na região e que eu acho que dão caldo para que a esquerda se fortaleça para o próximo período. Mais alguma coisa que você acho que já falei do ato, já falei dos nossos investimentos e do Lula aqui na cidade, já falei do Itaú. E até da esposa. Já falei da minha esposa.